Fala rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu servidor on-RAID, um servidor NAS que eu fiz. Então basicamente esse é o meu setup que eu utilizo no dia a dia, mas aqui eu criei basicamente um case, né, com alguns ventiladores, dois coolers para poder fazer, para não poder aquecer o HD, então deixei eles bem numa temperatura bem legal. Então aqui tem 6 HDs, 4 TB, que eu tenho uma máquina. Já mostrei toda a configuração será para vocês. E aqui tem um array funcionando. Aqui eu tenho, por exemplo, dois roteadores. Esse roteador é o roteador de casa principal. E esse roteador é onde eu faço todas as configurações do meu servidor. Já para ter uma IP fixa, né? Fixar um IP e não ficar mudando nos change dos IPs. E aqui é a minha máquina normal. E agora a gente vai lá para dentro dessa máquina para ver como é que está funcionando todo esse processo. Assim que, let's go. Basicamente um servidor NAS, na verdade, eu preciso ter acesso a todos os meus arquivos desde qualquer lugar, acessar essas máquinas virtuais, todas essas instâncias, fazer alguns tipos de testes, guardar dados. Então, para mim, foi muito útil ter criado um servidor. E aqui eu já configurei com o meu domínio, basicamente está funcionando como um VPN, né? Ele reconhece, instala eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, eu venho aqui o root, entro no meu servidor. Então, aqui eu tenho um VPN, ou aqui em Docker. Então, eu tenho um VPN aqui que se chama Tscale. Tu pode vir aqui, ó, copiar Tscale VPN, verificar mais detalhes sobre ele, o que ele faz, suas funções. Basicamente, eu não quis fazer um public DNS, então eu quis somente dar acesso a certas máquinas e algumas redes e não publicar para a web todo o meu serviço, né? Por segurança, né? Então aqui eu tenho um MariaDB, tenho um Nextcloud funcionando perfeitamente, a gente já vai ver isso. O Nginx Proxy Manager, que é um reverse proxy para fazer essa autenticação dos DNS Cloudflare com o seu servidor local. The Scale, que é basicamente o mesmo que a gente falou, mas aqui a gente tem uma VMS, vê? Temos aqui uma VMS, tá até parado aqui, eu parei. Temos algumas apps que a gente pode instalar, pode fazer toda a configuração, vários tipos de apps. Basicamente aqui é a loja, né? Temos alguns tours do nosso array, mas aqui se a gente vier aqui, por exemplo, nas máquinas virtuais, que eu preciso muito para fazer testes, isso funciona como as instâncias de AWS, Amazon Web Service, quando tu instala o Linux, Ubuntu ou qualquer tipo de VM lar, né? Nesse caso, tu vai precisar fazer uma conexão CSH ou pode ser outro tipo de protocolo que você queira conectar e ter acesso às tuas máquinas na AWS. Nesse caso aqui, ó, se eu vier aqui no Tscale, como eu expliquei para vocês, esse tipo de container, ele me dá a possibilidade de alguns recursos, né? Não me dá, vai depender do tipo de plano que você tenha, mas para mim me serve. Eu não preciso de muitas máquinas conectadas, então eu apenas preciso de uma máquina que eu possa conectar para ter acesso a outras máquinas. Então eu posso conectar desde qualquer lugar do mundo. Todas as vezes que eu conectar, ele irá aparecer aqui. Eu tenho algumas máquinas, meu OnRaid conectado. Aqui, Connect, que é o OnRaid que eu tenho aqui. Tenho também uma Predator, que é minha laptop. Meu notebook está conectado. E tenho essa máquina que eu estou usando aqui, que é essa aqui. Então todos os VPN tu pode conectar e ativar aqui. Nesse caso aqui, ó, eu vou conectar minha VM, ó. Se eu vier aqui, ó, eu posso fazer eu posso conectar de várias maneiras. Posso fazer conexão por CSH e posso conectar até mesmo no painel aqui. Eu vou fazer um start aqui. Fiz um start, então vou iniciar a VM aqui. Quando eu fizer isso, ó, né, eu inicio com esse plug aqui, que é basicamente um VNC para ele poder conectar. Coloco uma instância, coloco a senha que eu tenho. Posso maximizar também, ó. E aí eu já estou na minha máquina Ubuntu, né? Então eu posso fazer um sudo
update, para atualizar todos os packages, pede a senha, e aí ele começa a fazer. Aqui nesse momento eu já posso ter acesso à minha máquina desde qualquer lugar, né? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Deixa eu minimizar aqui e fechar. Deixa eu fechar. Eu posso vir aqui, ó, porque quando eu conectar, eu já vou ter ela conectada aqui, ó, na minha lista, né, do VPN, que todas as máquinas conectadas. Eu posso fazer uma conexão CSH, então eu vou fazer uma conexão CSH e a gente vai controlar essa máquina agora desde o terminal. Então, para a gente fazer isso é muito simples. Então a gente vai fazer um sudo aí a gente coloca SSH, o nome da máquina, o username, então seguido da IP, né? E a porta que a gente passa, que é para conectar. Quando você fizer todo esse processo, né? Você dá Enter e digita a senha da máquina e ele vai se conectar automaticamente. Então vamos digitar outra vez. Pronto, já estou na minha máquina virtual lá. Vou abrir para vocês aqui, para vocês verem. A gente fazer um split aqui. Deixa eu fazer um split com vocês aqui. Bom, essa é a máquina. Vou tentar fazer um split aqui. E aqui eu tenho minha terminal. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo. Então se eu vir aqui ver o path da máquina, eu tenho ó, Home DevOps. Então eu vou entrar aqui, eu vou criar um sudo dash. Vou entrar no desktop, que é desktop. Ok. Entrei no desktop. Então mkd para criar um arquivo. Então teste. Criei um arquivo, uma pasta na verdade. Ela deveria aparecer aqui, já apareceu, tá vendo? A pasta. E agora eu vou removê-la. Então rm, vou passar a referência, que é teste. E aí me pede a senha, coloco a senha e agora ela vai desaparecer. Desapareceu já. Então já estou controlando e fazendo todos os processos. Eu posso fazer também, ó, node -version para ver se tem o node instalado. Então aqui eu já tenho um node instalado na minha máquina. Então tudo está funcionando perfeitamente a parte das VMS, né, para controlar todo acesso remoto desde qualquer lugar do mundo. É muito importante, a gente entende também muita coisa de protocolo IP, TS e todo esse processo de configuração. Aqui eu também tenho um Jenkins instalado. Quer dizer, eu penso que tenho, né? Menos version. Deixa eu ver se eu tenho um Jenkins. Sim, também tem um Jenkins instalado. Então, eu posso ter o meu servidor de teste funcionando com várias aplicações Node.js. E depois que eu fizer todos esses testes em meu servidor local, eu posso passar para um servidor público, né? No caso da AWS, uma instância em produção, onde basicamente eu vou clonar todos os recursos, né, e funcionalidades para esse servidor na AWS, sem ficar consumindo os recursos da AWS. Então, essa é uma vantagem que a gente tem a mais, né? Então, eu posso fazer aqui, ó. Então, eu fiz o logout já e desconectei da máquina. Desconectei da minha máquina. Porque eu estou usando o Protect diretamente a parte de DEX conectando com a URL, ele me dá um token em todo o processo. Então, fechei. Outra coisa que eu gosto muito de usar é a parte do Nextcloud. Eu venho aqui, ó, e conecto ele, né? Quando eu conectar, conecto. Então ele vem e me aparece essa parte aqui. Então que eu posso. O que aconteceu? Esquecendo minha senha. Então aqui já entrei no meu servidor. Então eu tenho vários recursos aqui, como se fosse a área do Google mesmo, que te apresenta muitas aplicações. Então aqui você tem, por exemplo, a área de fotos, onde você pode criar suas fotos, criar seus folders, vídeos, fazer todo o processo como o Google Driver, né? Tem a parte de correio eletrônico, SMTP, você pode configurar, a parte dos teus contatos, calendários, pode criar grupos internos da empresa, pode fazer todo esse processo, criar grupos, criar eventos. Então tem um acesso de
de vários recursos, né? Pode ver aqui, ó, tem um PDF também que você pode criar. Vê que eu tenho aqui a parte do PDF quando eu fiz o curso da Universidade de Chicago. Então aqui eu tenho todos os meus arquivos guardados aqui. Então, ver aqui ó, o tipo de recursos, a quantidade de recursos usados. É o Nextcloud, você pode verificar mais detalhes sobre basicamente é um open source. Você pode verificar mais detalhes, mas que é importante também para guardar arquivos, fazer alguns tipos de optimização de processos mais para empresas internas. Aqui eu tenho um React Course, tem um curso de React. Na verdade, eu criei um folder aqui onde eu coloco todos os recursos. E basicamente isso por essa parte. Mas, por exemplo, se eu quisesse criar um VPS, eu poderia criar também. Poderia criar aí, instalar o Cipenium, como se fosse a HostGator e fazer todos os testes também no meu servidor sem nenhum problema. Posso colocar todos os contatos. Isso nessa parte aqui que eu tô falando, né? Criar grupos privados e criar um círculo, criar tudo. Você tem vários processos. Basicamente, você vem aqui e explora um pouquinho mais. Você pode ter a opção do Office, né? A atualização do Office. Você pode ter também a parte do Office, toda a parte de Excel também. Você pode ter aqui nessa aplicação. Então, tem muitos recursos aqui que você pode explorar aqui. Então, essa parte eu gosto muito também, apesar que eu não utilizo muita coisa. Aqui, você pode ver aqui os estados, o tipo de template que você pode utilizar. Esse é um primeiro ponto que eu gosto. Então, aqui temos aplicações. Eu ainda estou fazendo algumas outras configurações. Então, aqui basicamente tem o meu servidor, né? Se eu vim aqui em main, eu vou ver todos os meus discos. Então, todos os meus HDs, os processos, tipo de configuração. Então aqui eu tenho uma para cache, né, porque às vezes demora para transferir arquivos de HD para HD, é melhor compactar os arquivos, mas também tem que descomprimir os arquivos, descompactar, e demora às vezes um pouquinho. Que mais? Não, os drivers, shares, as pastas que eu tenho, todas as pastas compartilhadas na rede. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, e vim aqui network, eu vejo aqui meu servidor, entro nele e vejo tudo que está disponível para mim nesse servidor. Então, aqui eu tenho os folders, como eu disse, para a empresa é muito importante. Aqui está o meu usuário que eu estava. Vamos ver aqui os files, Nextcloud, o manual tem aqui. Aqui eu tenho, aqui eu devo ter também aqui ó, folder de React Native que a gente viu, mas não tinha nada. Então, qualquer parte do mundo eu posso conectar ao meu servidor e fazer teste com todas essas instâncias. Né? Se alguém roubar minha máquina, que Deus me livre. No meu caso, fica complicado às vezes guardar todos os dados, né? Mas hoje tem cloud também e muitos recursos que pode disponibilizar para você fazer recuperação de maneira prática e segura também. Então tem que ver. Eu peguei mais e fiz isso mais por experiência, para ter outras experiências de DevOps, que eu acho que é muito importante também na área de desenvolvimento, e fazer meus próprios testes, optimizar alguns recursos da minha própria casa. Então isso me ajuda muito, muito, muito também. Assim que era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Tá vendo aqui? Temos todos os IPs. Então, eu não conecto diretamente. Para eu conectar na minha máquina e no meu servidor, eu conecto diretamente a esse IP. E posso ver tudo que está sendo feito na minha máquina e todas as conexões. Posso aprovar e whatever. Assim que, basicamente, esse é o meu servidor. E obrigado por ter assistido esse vídeo. E te vejo na próxima. Um abração.